Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Continuando as nossas resoluções de segunda fase, venho agora resolver com vocês a questão M04 da FUVEST 2012. Mais uma questão aqui bacana que a gente tem trazendo para vocês. Ele fala o seguinte: a base do tetraedro PABCD é o quadrado de lado L contido no plano alfa. Aqui só uma observação já, né, que não é um tetraedro, porque nós não temos um poliedro com 4 faces, e sim, no caso, é uma pirâmide, tá? Então essa figura aqui é uma pirâmide, mas nada impede a continuidade e a resolução do exercício, tá bom? Então sabe-se que a projeção ortogonal do vértice P no plano alfa está no semiplano de alfa determinado pela reta BC e que não contém um lado AD. Além disso, a face BPC é um triângulo isósceles de base BC, cuja altura forma com o plano alfa um ângulo θ, em que o θ está entre 0 e 90 graus. Sendo PB igual a L raiz de 2 sobre 2, determina em função de L e θ o quê? No item A, o volume do tetraedro, ou seja, o volume do sólido. Item B, a altura do triângulo APB relativa ao lado AB. E no item C, a altura do triângulo APD relativo ao lado AD. Tá bom? Então, bora lá fazer continha aqui para a gente resolver. O que eu fiz aqui? Vou trazer 3 desenhos, cada desenho representando um dos itens que nós temos que resolver, beleza? Então, vem comigo. Bom, falou de projeção ortogonal, você tem que imaginar o seguinte: quando eu pego o ponto P e eu projeto ele ortogonalmente no plano alfa, significa que eu desço formando o ângulo de 90 graus. Aí o pé dessa perpendicular aqui eu denominei de quê? Nós temos aqui um triângulo isósceles, que é o BCP, que ele falou, então essa medidinha aqui é igual a essa, e nós temos aqui a altura que forma um ângulo de 90 graus, né, na face, e esse cara aqui é o θ que o exercício falou pra gente, que é o ângulo entre a altura e o plano alfa. O plano alfa seria o plano que contém o quadrado ABCD, beleza? Então é isso que a gente tem. Ele deu que essa medida aqui é L raiz de 2 sobre 2. O que nós podemos saber aqui? O que nós conseguimos saber? No item A, ele pede para a gente determinar o volume. Se você bem lembra, o volume de uma pirâmide é o quê? A área da base vezes quem? Vezes a altura, dividido por quanto? Dividido por 3. A base eu já tenho, que no caso seria a área do meu quadrado. Então, o que a gente vai ter? Vai ser L ao quadrado, vou deixar o 3 aqui de baixo, vezes quem? Vezes a altura. Agora eu preciso ir em busca de quem? Da altura. Onde a altura, no caso, na figura, é essa medida que eu estou marcando aqui em vermelho, que eu vou denotar de Hzão. Como é que a gente faz para determinar ele? Bom, aqui ele pede para a gente deixar em função do lado e em função do θ. Observe que eu já tenho L aqui, então agora eu preciso tentar ver se eu consigo escrever o H também em função do ângulo θ. Para isso, o que a gente pode observar? O que eu vou fazer? Por exemplo, eu já tenho essa medida aqui. O que eu posso fazer? Determinar essa pontilhada que eu estou marcando aqui agora para vocês. E aí depois eu posso utilizar, por exemplo, o seno de θ, que vai ser o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o MP. Aí, beleza, acabou o nosso problema, tá bom? Então, esse é o roteiro que a gente tem. Bom, o que a gente sabe? Essa medida aqui, que é a distância de B até M, ela é a metade do lado do quadrado, porque já que era um triângulo isósceles, esse ponto M é ponto médio. Então, se a metade do lado do quadrado vai ser L sobre 2. Agora, então, é só a gente utilizar um Pitágoras aqui nesse triângulo MBP. Então, se a gente pegar lá o triângulo M, B e P, podemos aplicar o teorema de Pitágoras neles. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, então, L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que seria L sobre 2 ao quadrado, mais um outro cateto ao quadrado, que seria o MP ao quadrado. O objetivo nosso é isolar o MP, então beleza, vamos lá. Se eu elevar aqui ao quadrado, vai dar o quê? L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, então vai ficar L ao quadrado vezes 2 sobre 4, igual a L ao quadrado também sobre 4, mais MP ao quadrado. Então, vamos ficar o seguinte, MP ao quadrado vai ser igual. Esse cara tá lá, vou mandar o outro para o outro lado. Então, vai ficar o quê? 2L ao quadrado sobre 4 menos quem? L ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o quê? 2L ao quadrado menos L ao quadrado vai ficar 1L ao quadrado dividido por quem? Dividido por 4. Então, significa que o MP vai ser a raiz quadrada desse número. Ou seja, MP é igual a L sobre 2. E aí, então, a gente acaba de encontrar a altura do meu... desse meu triângulo isósceles BCP. E aí é justamente o que a gente precisava. Por quê? O que agora eu posso fazer? Eu posso pegar esse ângulo θ e calcular o seno dele.
Porque o que é o seno? Seno é cateto oposto, que seria o H, dividido pela hipotenusa, que é o que eu acabei de encontrar, que é o L sobre 2. Então, dividido por L sobre 2. Se eu multiplicar em cruz, o H vai ser quem? L sobre 2 vezes quem? Vezes o seno de θ. E aí, então, a gente termina o nosso exercício. Por quê? Qual que é o volume, né? O volume, já sabia que tinha um L ao quadrado sobre 3, vezes a altura que eu acabei de encontrar, que é L sobre 2 vezes quem? O seno de θ. Dando aquela organizada para ficar chique aqui, ó. L ao quadrado vezes L vai dar L ao cubo. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 o quê? Seno de θ. Então, a gente finaliza o item A do nosso exercício. Beleza? Então, essa é a resposta do item A. Bora lá fazer o item B. Só recordando aqui, né? O item B, ele fala qual é a altura do triângulo APB relativa ao lado AB. Então, eu quero saber a altura desse triângulo aqui, dessa face aqui da frente, podemos dizer assim, só que relativa ao lado AB. Quando eu falo relativa a um lado, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, imagine que eu prolongasse o lado AB e eu vou pegar esse ponto, eu vou projetar nele formando o ângulo de 90 graus. É isso que a gente tem que fazer, beleza? Então, vamos lá fazer esse exercício com um desenho mais chique aqui para vocês, ó. Vem comigo. Bom, então é isso que eu fiz, ó. Peguei aqui o triângulo ABP, peguei o ponto P e projetei ele na reta AB. Então, na hora que eu projeto, lembra mais uma vez, projeção chega formando o ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos que determinar essa medida, tá? Que eu vou chamar esse ponto aqui de R. Então, nosso objetivo é determinar o PR, quanto vale a medida do segmento PR. Para isso, qual que era a ideia? O que você teria que perceber nesse exercício? Você pega aqui o ponto P, a gente já sabe a projeção dele, que é a altura que a gente já acabou de encontrar, que era o quê? L sobre 2 vezes o seno de θ. Olha só, se você olhar, esse PR aqui está em um triângulo retângulo, onde o H eu já sei, eu quero descobrir uma hipotenusa, então eu precisaria determinar essa medida. Só que essa medida, pessoal, ela é de boa, por quê? O que nós temos aqui? Essa cara aqui eu conheço, é L sobre 2, e esses dois segmentos são paralelos, já que eu estou projetando, ó, esse cara aqui eu projetei, esse daqui ele vai estar no mesmo plano que ele, então a gente tem um segmento que é paralelo a esse. Por quê? Aqui é um quadrado, então aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui também formará um ângulo de 90 graus. Então significa que essa medida também será L sobre 2. E aí acabou. Então como é que eu faço para determinar o PR? Pitágoras de novo. Então lembre-se, principalmente, exercícios de geometria espacial, busque triângulos retângulos, busque aplicar o teorema de Pitágoras, principalmente em exercícios onde envolve distâncias. Então o que a gente tem aqui? PR ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, então PR ao quadrado, é igual a um lado ao quadrado, que seria L sobre 2, mais o outro lado ao quadrado, que é L sobre 2 vezes quem? O seno de θ. Beleza? Então é isso que a gente tem. Bom, então isso daqui vai dar o quê? L ao quadrado sobre 4, mais L ao quadrado sobre 4 vezes quem? Seno ao quadrado de θ. O que eu posso fazer aqui? Colocar o L ao quadrado sobre 4 em evidência, então você vai ter que PR é igual a L ao quadrado sobre 4, que multiplica quem? 1 mais seno ao quadrado de θ. Bom, agora o que eu faço? Extraio a raiz. Então significa que o meu PR vai ser a raiz quadrada desse número, de L ao quadrado sobre 4 vezes quem? 1 mais seno ao quadrado de θ. Quem que sai da raiz? Todo mundo que está ao quadrado. Então, o meu PR, que é justamente o que o exercício está pedindo, então PR é igual ao L, cai fora, o 2 sai, né, porque é a raiz quadrada do 4, o outro não sei, ficou dentro da raiz, 1 mais seno ao quadrado de θ. Pronto, consegui escrever a altura relativa ao triângulo ABP em função do lado e em função do ângulo θ. Beleza? Então a ideia aqui foi você perceber que esse ponto P, na hora que eu projetei ele aqui e projetei também na reta R, eu criei um triângulo retângulo e aí esse triângulo retângulo eu pude utilizar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então bora lá para o nosso terceiro e último item. Bom, já o item C, ele pede para a gente determinar a altura do triângulo APD, só que agora relativa ao lado AD. Então eu quero saber a altura desse triângulo aqui, que está meio deitadinho, em relação a quem? A esse segmento AD, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Mais uma vez, outro desenho aqui mais chique para vocês. Deu uma invertida aqui no desenho, né? Só para a gente ter uma visualização um pouco mais adequada para esse tipo de problema. Mais uma vez eu vou buscar um triângulo retângulo. E outra vez eu vou utilizar o que a gente usou no item A, que é a projeção do ponto P no plano alfa, que é essa medidona aqui, ó. Essa medida a gente já sabe quanto que ela vale, que é o L sobre 2 vezes quem? Vezes o seno de θ.
O que o exercício pede, quando ele quer a altura do triângulo relativa ao lado AD, que é interessante você perceber que como esse triângulo aqui é isósceles, né, e aqui a projeção caiu justamente na direção do ponto médio, podemos dizer assim, esse ponto N aqui, ele é ponto médio aqui dessa face. Então, essa face também seria um triângulo isósceles. Então, o que eu precisaria fazer? Determinar essa altura, tá bom? Então, é isso que a gente quer determinar, que é a distância do P até esse ponto que eu chamei de N. Bom, como aqui eu já sei que é um ângulo de 90 graus, o que a gente vai precisar saber? Calcular essa base aqui, né? Esse outro cateto. Esse cara aqui, a distância de M até N, eu já sei que vale o L. Eu precisaria determinar essa medida. O que a gente vai fazer? Eu já sei que essa medida aqui é o L sobre 2, lembra lá? A primeira continha que a gente fez. E aí, então, o que eu posso fazer? Pegar esse ângulo aqui e calcular o cosseno dele. O que é o cosseno do θ? Cosseno é cateto adjacente, seria o MQ, sobre a hipotenusa, que é o L sobre 2. Então, se eu isolar o MQ, quem vai ser? Ele vai ser L sobre 2 vezes quem? O cosseno do θ. E aí, beleza. Então, feito isso, agora o que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu quero determinar a distância do PN. E ele é justamente uma hipotenusa. Então, a gente vai ter que PN ao quadrado, então vamos lá. PN ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que seria o L sobre 2 vezes o seno de θ, mais o outro cateto ao quadrado, que seria toda essa medidona aqui. Então, que é L mais esse que eu acabei de isolar. L sobre 2 vezes quem? O cosseno de θ. Beleza. Aí, o que a gente tem? Se eu elevar ao quadrado, vai ficar L ao quadrado sobre 4 vezes seno ao quadrado de θ, mais... Aqui é um produto notável, então vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes quem? O segundo, mais quem? O segundo ao quadrado, ou seja, L ao quadrado dividido por 4 vezes quem? Cosseno ao quadrado de θ. Olha só, o que a gente ficou aqui? Toda essa expressão é meu PN ao quadrado, tá? Então, eu vou só resolver esse lado aqui primeiro, depois a gente volta. Essa medida aqui, junto com essa, eu posso colocar o L ao quadrado sobre 4 em evidência. Então, a gente vai ter L ao quadrado sobre 4, porque aí, o que ele vai multiplicar? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso é muito bom. Mais L ao quadrado. Esse 2 pode cancelar, vai ficar L ao quadrado vezes quem? Vezes o cosseno de θ. Bom, aqui é a relação fundamental da trigonometria, então esse cara aqui vale 1. O que sobrou para mim aqui? Ó? Sobrou L ao quadrado sobre 4, L ao quadrado sobre 4, mais 1L ao quadrado, mais quem? L ao quadrado vezes o cosseno de θ. Beleza, então a gente tem isso daqui. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, colocar o L ao quadrado em evidência, é uma opção, ou você pode tirar o MMC aqui e depois colocar o L ao quadrado em evidência, aí fica a seu critério, para a gente poder ver o que a gente consegue tirar da raiz. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá. Então, o nosso PN ao quadrado vai ser igual. Vou tirar o mínimo aqui desses dois, ó, 4 vezes 1 vai dar 4, com mais 1 vai dar 5. Então, vai ficar 5L ao quadrado sobre 4, mais L ao quadrado vezes quem? O cosseno de θ. Vou tirar o mínimo novamente aqui, só que agora com o cosseno. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar o seguinte, esse 4 vai multiplicar, então vai ficar 5L ao quadrado mais 4L ao quadrado vezes o cosseno de θ. Tudo isso aqui agora dividido por 4. Aqui em cima eu consigo colocar o L ao quadrado em evidência. Então, isso daqui vai ficar L ao quadrado vezes quem? 5 mais 4 cosseno de θ, tudo isso daqui dividido por quanto? Dividido por 4. E aí eu extraio a raiz, que é o meu PN. Então, meu PN vai ser a raiz quadrada disso, ou seja, a raiz quadrada de quem? De L ao quadrado vezes 5 mais 4 cosseno de θ, dividido por 4. Quem que sai da raiz? O L ao quadrado, então ele sai. Quem que fica na raiz? O raiz de 5 mais 4 cosseno de θ, tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada do 4, que é 2. Então, a gente finaliza o nosso exercício respondendo o item A, B, C. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um exercício bem trabalhoso, né? Eu acho que a parte mais difícil sempre, como temos geometria espacial, é a visualização em 3D. E aí, no caso, eu tive o recurso, né, de utilizar um software para poder girar a figura aqui para encaixar melhor. Você só tinha uma figura estática lá e teria que tentar determinar tudo isso aqui.
Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!